Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Vamos analisar com mais profundidade os textos das Sagradas Escrituras. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Aqui é para quem ama o Eterno, o Deus de Israel, o Deus único, soberano, indivisível. Saia da idolatria. Mais, né? Não é isso. Mas quando você tem um pouco mais de conhecimento, você conversando com a pessoa, você sabe se a pessoa sabe daquele assunto ou não. Porque quando você vê uma pessoa mais instruída na área da religião, ele já não fica com essa questão mais tipo, fulano, eu sou melhor, ou isso, aquilo. Não, mas você já não vê mais aquela coisa tipo, a religião certa tá ali ou tá aqui. Existem suas divergências teológicas em assuntos igual o cristianismo, totalizando ele. Ele nasce de uma profecia dentro do judaísmo, né, que vem o Messias, aí Jesus. Mas você vê Jesus no contexto não histórico do Novo Testamento, tá? Mas na ideologia pregada e interpretada erroneamente, é um Jesus ocidental. É um camarada totalmente ocidental que nasceu no meio de um grupo de pessoas, né, de uma nação, totalmente contra a sua própria nação. Ué, não é assim. Quando você vai ler os textos... Tá ouvindo? Exatamente. Não, o que o cristianismo fez não foi nenhuma mudança, e o Messias, o cristianismo não surge por causa disso. Surge uma deturbação das pessoas que estavam de fora, entendeu? Eu também creio isso. Pelo menos eu acredito muito nisso. Que muita parte do cristianismo foi erro de... Não teve mais como controlar. O negócio fugiu do controle. E é um momento que não tinha muita informação. E mesmo se tivesse a informação, nós sabemos... Você vê, você é um cara inteligente. Você vê a dificuldade que é você estudar um texto, principalmente texto religioso, né? Que fala de religião, de dogmas, crenças. Meu, entra tanto assunto, tanta matéria pra você entender. Cara, é tanta coisa. Imagina naquela época que não tinha isso, não tinha uma teologia, não tinha uma forma didática, né? Porque eu sempre expliquei isso pros cristãos, na época eu fazia teologia e tal, eu gostava de dar uma de que conhecia, né? Aí eu falava pra pessoa assim, a primeira coisa que eu usava era, o que é teologia? Que os irmãozinhos tinha aquela coisa de falar mal da teologia, porque falava com os irmãozinhos quando fazia teologia, quando voltava já não falava mais língua estranha, não ficava profetizando nem pulando dentro da igreja, e falava que esse irmão tinha esfriado. Aí eu ficava pensando naquilo, rapaz, falava, meu Deus, não faz sentido, né? A gente estudar sobre Deus e aquilo esfriar a gente. Aí quando eu comecei a amadurecer, eu falo intelecto mesmo. Quando você lê uma passagem de Paulo em Coríntios falando que a gente tem que ter ordem e decência no culto, culto racional, em Romanos, em Coríntios ele ensina a hierarquia, a forma de se conduzir através dos dons, não aquela bagunça que estava acontecendo, que a gente não sabia nem o que era verdade, o que era espiritual, o que não era. Você entendeu? Aí eu vejo o Paulo falando que você não é para ficar falando toda hora. Aí eu percebi que os crentes ignorante que eu falo é aquele que está ignorando uma informação que está vindo de mão beijada para eles, que exemplo, às vezes Deus não tem como ensinar para eles ali, então pega um deles que tem capacidade, leva, igual eu vi muito irmão amigo meu, que é da própria Assembleia de Deus de lá, pegou ele, mandou ele para São Paulo no interior fazer teologia aqui em Pindamonhangaba, pela Assembleia de Deus no Estado do Belém. É tipo... não é faculdade, mas é um lugar tipo a igreja católica tem, seminário, né? Tipo seminário mesmo, o cara vem aqui e fica estudando, velho, só estudando teologia. Hã? Não entendi. Tá. Então, mas aí, continuando. Então, essa questão, quando eu via o retorno dessa pessoa, eu pensava comigo, puxa vida, Deus abençoa aquela pessoa para ir lá ter o conhecimento, depois trazer esse conhecimento para aquele grupo de pessoas que viviam no interior. Aí ela já não queria mais ouvir ele, achando que ele tinha ficado emburrecido. O cara foi estudar, ficou 5 anos estudando teologia, quando volta, eles acham que ele voltou mais burro. Você entendeu? Por causa do misticismo e da crendice e da ignorância. O que é ignorância ali? É ignorar mesmo. Porque a ignorância tem 2 sentidos, né? A questão de você não saber do assunto e, além de tudo, ignorar o que tá vindo.
de novo. Você entendeu, Gustavo, a minha colocação? Entendi. Você quis dizer que a mulher mandou o filho dela para estudar teologia, daí quando ele voltou, sabia mais, ela criticou ele daí. Não, o grupo... Exatamente. Gustavo, o que você tá quebrando aí? Você tá quebrando alguma coisa, dobrando alguma coisa, não tá? Ai, caramba. Eu tô ouvindo aqui. Deixa eu te falar. Não, exatamente. Não era só uma pessoa, era a comunidade cristã daquele local. Aí quando eu comecei a estudar teologia, eu vi que não, que você estava adquirindo conhecimento que você não tinha. Aí você começa a entender por que as pessoas, muitas vezes, elas preferem ficar ali na ignorância delas, porque elas sabem que é trabalhoso quando vem uma informação que elas não têm, que é diferente daquelas que ela teve, e fala assim, nosso Deus, e aí? Acredito ou vou atrás de saber? Elas não querem ir atrás de saber, que a gente sabe, pelo menos é dito isso, né? Olavo de Carvalho também falou isso, que o brasileiro, e eu parece que vejo isso também, eu não sei se a gente acaba ganhando, as pessoas começam a falar coisas, a gente começa a fazer similarizar, né, com o que a pessoa falou e aquilo que você está vendo, né, então você acaba formando opinião também, mas parece mesmo que o povo brasileiro odeia o conhecimento, e dá uma de que sabe, sem conhecer. Quantas vezes você está conversando com um amigo seu que não sabe sobre o assunto e ele jura de pé junto que conhece e vai até o final, crendo que o que ele está falando é verdade, sobre todas as coisas. Então eu percebi que muitas coisas eu comecei a pensar assim, puxa vida, isso aqui eles estão crendo que é assim, porque foi assim que foi dito para eles. Aí eu comecei a ter um monte de situações que eu perguntava pro meu pastor, mas por que isso? Mas por que aquilo? Aí eu comecei a perceber que ele tinha a resposta, mas não poderia. Ele ficava tipo, como diz a palavra aqui, me privando de uma informação até com bom sentido, tá? Ele não estava mal intencionado, ele estava muitas vezes com medo de eu saber daquela informação e ter medo de eu desviar mesmo do caminho cristão. Porque o caminho cristão, que eu não queira, coloca você no caminho melhor do que o que você está traçando dependendo da sua situação, da sua condição. Um exemplo, tem cara que está envolvido em situações aí, meu Deus do céu, melhor se tivesse emburrecido dentro da religião, né? Às vezes está fazendo tanta coisa errada, sem padrões, sem ética, sem, né? E aí na religião é até melhor. E eu acho que ele tinha esse medo de eu desviar, alguma coisa assim, e me privava de informações. E falei assim, não, pastor, você tem que... Mas eu entendia. Tipo, questões. Ele me contou uma vez, um pastor amigo meu, nossa, ele é um pastor que muito bem sucedido hoje. Ele está numa cidadezinha pequena de Minas Gerais, bem pequenininha mesmo. Ele tem uma igreja lá, a igreja, bem dizer, é dele, não é nem do ministério que é da Assembleia de Deus lá, ministério do Caratinga. Pastor Ari. Ele é muito conhecido naquela região ali, até a região da Bahia. A igreja Assembleia de Deus lá não é Ministério do Belém, é Ministério Missão, mas ela é coligada com a Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. Então, aí ele foi para essa cidadezinha pequena, mas aonde ele vai, cara, ele é um cara diferenciado. É aquele cara pastor mesmo, tá ali para aquilo. Tem um bom salário e as pessoas podem ir na casa dele, ele é um cara hospitaleiro. Você chega na casa dele, tem uma mesa grandona lá que ele já mete um monte, igual eu gostava de estudar, eu chegava na casa dele, ele já estava estudando aquele monte de livro. A gente começava a bater papo. Ele pegava um livro tal, mas tinha livro, um exemplo. Tinha um livro da Adventista do Sétimo Dia que chama-se O Novo Mundo. Quando eu vi aquele livro, eu achei tão interessante o logotipo da capa que eu falei, eu quero ler esse livro aqui. Ele falou, não, esse livro você não está preparado para ler não, que você é meio doidão, não sei o que, isso é muito polêmico. Se você ler esse livro aqui agora, você vai... Eu falei, mas então você tá meio... Aí tipo assim, eu entendi. Eu, como discípulo, eu fiquei na minha. Peguei outros e li outros. Li Mártires do Coliseu, li Bom Dia Espírito Santo do Benihim. Você entendendo? Mas aí quando eu vi aquilo, e hoje em dia eu olho e noto, eu pensei, puxa vida, ele falou porque é um livro controverso, né? É um livro polêmico mesmo. A Ellen White, ela define uma teologia da maneira dela, em alguns pontos apocalípticos, principalmente. E ele me privou daquilo ali, querendo me, tipo, um paizão, né? Tipo, não, esse aqui você não pode ler, não. Por enquanto você ainda tá tomando... Menosprezou, né? Menosprezou. Acho que eu tinha condição de ler assim, entendeu? Ou ele me explicava só, isso aqui é uma linha de raciocínio diferente da nossa. Você entendeu?
Mas isso eu fui aprendendo com o tempo. Aí um dia ele me contou uma situação assim. Diz ele que era pecado para a igreja evangélica, há 30, 40 anos atrás, passar perfume. Aí eu falei, pastor, mas o que é isso? Não, dessa eu não sabia. Passar perfume era pecado, pastor? Ele falou, irmão, vou te contar um testemunho que aconteceu comigo. Diz ele que foi dar ceia numa igrejinha, e ele era presbítero ainda, ele não era pastor. E tinha o pastor da igreja dele. Aí esse pastor pediu pra ele dar ceia, então ele levou um discípulo, uma pessoa que andava muito com ele, com a coisa toda, e ele discipulando aquela pessoa, e eles foram pegar a bicicletinha e foram no meio da... Porque lá tinha muita estrada de chão, quem conhece o interior sabe. Aí disse que quase chegando na igrejinha dos irmãos, uma igrejinha bem pequenininha, disse que ele parou, e isso tem muito tempo, ele falou que tem 30, 40 anos atrás. Aí dizer que parou, tava suado, né? Pô, andando de bicicleta, tá, a coisa toda. Aí pegou um desodorantezinho, que é coisa de outro mundo. Aquele desodorante que era tipo spray ainda, né? Não era aquela coisa de aerosol. Aquele que você... Aí tal, debaixo do braço, tudo, né? Tal. Jogou uma balinha na boca. Nossa! Diz ele que nem percebeu que tinha feito alguma coisa de errado. Aí depois que ele teve o culto, a coisa toda, no caminho de volta, o discípulo dele perguntou pra ele: pastor, eu tô decepcionado com o senhor. Não acredito que o senhor prega tão com sabedoria, do jeito que você pregou ali, e o senhor faz coisa errada. Aí ele ficou sem entender, né? Perguntou pro discípulo, mas não tô entendendo, meu fulano. Coisa errada que eu fiz, não tô entendendo. Ele falou assim, não, o senhor sabe que não pode usar desodorante, o senhor usou desodorante ali escondido, jogou uma bala na boca. O senhor tá chupando bala na hora de falar a Bíblia pros irmãos, não sei o quê. Quer dizer, olha a simplicidade, velho. A ignorância mesmo do ser humano. Deus lá do céu, eu creio que naquela hora olha pra baixo e fala, tadinho. Tipo assim, com amor, né? Tadinho, não sabe. Daqui 30 anos ele vai saber que isso é tudo coisa da mente, coisa da gente, cultural mesmo, do momento. Olha, desodorante e bala, cara. Então, tá escutando aí? Tô escutando. Mas você entendeu a questão? Então, você vai aprendendo. Não acredito, cara. Eu não acredito, mano. No quê? Como assim, cara? Nada a ver, pastor desodorante? Não, eu tô te contando um testemunho que o pastor me contou, como que era a mente cristã daquela época. Não baseado na Bíblia. Não é baseado na Bíblia, baseado em dogmas culturais da época. Não tinha uns 30, 40 anos atrás, na época os irmãos eram muito simples, né? Não tinha crente intelectual igual tem hoje. Naquela época, crente, que eles chamavam de crente. Que eram os evangélicos da época, né? Eles eram totalmente... A maioria deles eram gente simples, gente, né? Não tinha muito estudo. Hoje, o evangélico, pelo menos de uns 20 anos pra cá, o evangelho já é tido como mais intelectual do que o católico, né? Porque estuda mais a Bíblia do que o católico. Né? Foi tido assim, né? Pelo menos eu fui pro evangelho por causa disso. O meio evangélico disso, porque eu sabia que na igreja evangélica não tinha essa palavra evangélica, era igreja de crente. Retomando aqui então, é que a energia tinha ido embora, aí a energia deu uma queda de energia e o Gustavo não pôde retornar. Eu quero terminar meu raciocínio dentro da questão que a gente estava falando, né? Como era o cristianismo há 40 anos atrás, a ideologia mesmo cristã, teologia cristã da época, né? Que a palavra teologia, quando veio ao conhecimento da plebe, né? Aqueles que depois que foram... Você vê, quando eu aprendi teologia, né? Eu comecei a estudar teologia. Naquela época a gente não sabia nada, nem o que significava a palavra teologia. Aí eu explicava para os irmãozinhos mais simples, aqueles que não tinham condições. Quantas vezes eu não fui para Minas, a minha cidade, levei meus livros, até na época eu estava fazendo o médio. Tem irmão meu lá que sabe, que eu dei para ele livros lá, os livros tinha os módulos, né? Tipo, terceiro semestre, os livros eram amarelos, depois tinha os vermelhos, azul, entendeu? As histórias da igreja já era tipo azul, era verde clarinho, era 3, 4 livros
o livro do básico era grossão, assim, ó, bem grossão mesmo. Os outros eram fininhos, assim, os fininhos, mas era por matéria. O básico era 3 matérias num livro, 3 matérias num livro. Então, quem conheceu sabe, mano. Então, aí você começa a aprender certas coisas que você nunca viu falar. Eu até quero só dar uma pincelada aqui, daqui a pouco eu falo uma coisa que vai ser muito interessante para nós. Mas você vê a simplicidade, ó, isso aqui, ó, quem tinha acesso a esse PDF era só o pessoal que fazia teologia, bacharel, ó, Faculdades Teológicas da Assembleia de Deus no Brasil. Então eu tenho todos os PDF, ó, administração eclesiástica, ó. Ué, tudo certinho. Tem várias matérias, né? Várias matérias, ó. Ó, administração teológica, angiologia, antropologia, apologética, arqueologia bíblica. Quer ou não queira, velho, você, olha, só de ler o material, olha, eu vou só colocar pra vocês terem uma noção. Que teve um primo meu aí que veio me tirar. Não sei se ele fez por maldade, mas assim, um pouco de falta de conhecimento mesmo da área. Porque ele quis dizer, tipo, que faculdade você fez? Tipo, o negócio não é reconhecido pelo MEC. Quer dizer, tem que... O cara, nós conversamos sobre isso, que esse sistema que está colocado aí não é um sistema que nós achamos que é o correto. Mas por que não pelo MEC? Olha as matérias que você estuda nesse curso teológico por gente capacitada. É um curso superior de teologia. Agora, não é o que o MEC, sempre que o MEC... Esse curso de teologia pelo MEC é as mesmas matérias. Mesma matéria que tem o pelo MEC. No curso de teologia pelo MEC. Que tem teologia também. É que no Brasil não dá valor a esse tipo de coisa, religião. O comunismo acabou com... Mas olha pra você ver, antropologia. Olha pra você ver, muito bem, o material não é ruim. Antropologia geral... Conceitos gerais, ó, 1.1. Você vai estudando 1.1, ó. Vendo, ó, 1.1 são capítulos, o que é o homem na visão, abordagem filosófica, que você aprende muita coisa, cara. Nome de grandes teólogos, filósofos também. Abordagem biológica, quer dizer, o cara acha que você é um idiota completo. Que faculdade que você fez? Eu falei, não fiz faculdade, mas eu fiz o bacharel em teologia, dentro da religião, que essa religião, se o cara, no mínimo, ele soubesse um pouco de religião, ele sabia que a Assembleia de Deus no Mistério do Belém não é qualquer religião. Porque dentro da religião as pessoas respeitam muito essa denominação. Não sei hoje, mas na minha época a Assembleia de Deus era muito respeitada. Uma pessoa que tinha um curso teológico, ele tinha a porta aberta para pregar. Não na minha época lá em Minas, porque que nem eu tava contando pro nosso amigo aí, o Gustavo, do Raiz Monoteísta, do canal Raiz Monoteísta. Eu tava falando pra ele que lá o povo era simples, o povo não via teologia com bons olhos, porque o cara voltava mais inteligente, mais intelectual. Olha, você vê, tênue, diferenciação morfológica, não é um palavreado chucro. Pelo amor de Deus, né, velho? Abordagem antropológica, o que é antropologia? Você já vai aprender um pouquinho de grego, algumas palavras, bastante palavras. No curso total você vai ter uma noção boa. Olha, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a palavra, o significado da palavra antropologia. Aqui deve ter. Eu não vou entrar aqui agora não, mas você lendo, você consegue. Você coloca até na internet, o que é antropologia, você vai ver. Eu pensava que esse aqui tem mais facilmente. Mas olha pra você ver, apologética, arqueologia bíblica. Na área da religião cristã e judaica, você pega uma boa noção. Não só disso, mas você pega a noção... Ó, quer ver uma matéria aqui que eu peguei, noção de ciência, criação científica, várias abordagens. Quer ver, ó? Ó, é que tem várias, ó. Cristologia, né? Estudo de Cristo, do Cristo, né? Didático, ó, direito eclesiar, discipulado, doutrinas bíblicas, eclesiologia, entendeu? Epístolas paulinas, ó, escatologia, que estuda escatos, últimas coisas, né? E logia, estudar no grego. E o cara, não, você quer faculdade que você fez? Tipo, cara, não tô falando de faculdade, tô falando de negócio religioso, velho.
Eu tava falando que desse assunto na área cristã eu entendia. Eu não era um mero ignorante do assunto. Eu li muito. Olha o tanto de matéria que tem aqui, cara. Eu já li o negócio, ó. Paracletologia. Paracletos. De advogado consolador. É o estudo do Consolador, do advogado, do Espírito Santo, né? É o paracletologia. Quer dizer, vocês estudam pelo ponto de vista cristão. Mas olha matérias que você pega. Você pega no geral. Você pega no geral, tipo hermenêutica. Hermenêutica que a gente pega aqui, ó. Olha que interessante essa hermenêutica aqui, ó. É a mesma, é o fundamento que você aprende em advocacia. Para que serve a hermenêutica? Pô, interessante. Pra você ver, módulo 1, 2, 3, tudo certinho, pô. Entendeu? Os princípios da palavra, tudo. Então você pega ali a questão de... Tá vendo? Ó, a língua hebraica. E você vai indo aprendendo. Tem muita coisa do grego. Mas aí o professor te explicando. É outro nível, pô. Outro nível. O cara vem tirar, achando que é o... que tá tirando a gente. Mas não é. Você tá só... querendo dialogar sobre um assunto que se ele não quer dialogar, não precisa também chegar e quebrar o pau em cima da pessoa, aquele ignorantão que não quer falar de religião nenhuma, não quer falar de nada. Então, resumindo, tem muita coisa, tem muito cristão que só é cristão porque não estudou. Não que a religião cristã seja ruim, tá? Se você conseguir colocar em prática algumas questões da religião cristã, você pode viver bem. Só que tem coisas também na religião cristã que atrapalha. E é por isso que está acontecendo algumas perseguições cristãs hoje. É porque lá no passado os cristãos fizeram coisa errada e hoje está pagando. É que nem os muçulmanos perseguindo hoje os cristãos, outras denominações. Uma hora dessas eles vão pagar por esse tipo de coisa. Não todos os muçulmanos, pelo amor de Deus. Mas aqueles que fazem esse tipo de coisa, que prioriza, que eu não quero, os outros pagam também. É quem não é nada, igual tem cristão que não é fanático, não é nada, ele acaba pagando também. Acaba pagando, porque as pessoas pegam raiva desse tipo de coisa, né? Tomando um cafezinho. Mas você tá entendendo? Então tem coisas que a gente tem que ter mais humildade, calma. Vamos estudar mais sobre o assunto. Vamos abrir a mente para poder, no mínimo, não ter convicção de certas coisas. Tem coisas que tem que deixar aberto para você aprender mais sobre o assunto. Entendeu? Então eu encerro esse vídeo falando isso. Cara, experiências cristãs, seja de qual for, é para nos ensinar coisas maiores. Coisas maiores, mas tem coisas que a gente tem que meditar, a gente tem que observar, a gente é racional, a gente está vivendo num período de uma época iluminada que até os índios têm noção de civilização, de sociedade, como agir em sociedade. Não dá mais para você, tipo, eu tenho minha religião, faço o que eu quero, vou matar todos os bichos que tá aqui porque eu não tenho religião, a minha religião manda eu matar, não sei o que. Beleza. Mas será que você matando aí não vai atrapalhar eu aqui? Vamos raciocinar sobre o assunto. Não precisa... Calma aí, religião, tá falando o que? Calma aí. Será que Deus falaria pra você destruir uma coisa que vai te fazer falta mais tarde? Então, peraí, vamos pensar sobre o assunto. Será Deus mesmo? Exemplo, não pode comer qualquer tipo de animal na China. Vamos comer feto humano, vamos comer... Tá beleza, aí você come um tipo de animal, igual eles comercializam muito tipo de animal que já tá até extinto. Seja no mar, por causa de um chifre, seja o que for. Aí você, mas a minha religião aqui permite, beleza, tudo bem, mas e se esse animal faltar aí, porque ele come um predador que tá aí, ou uma peste, seja lá o que for, aí depois esse negócio vai acarentar aqui do nosso lado. Então não é assim. A Torá mostra muito essa questão, cara. A Torá mostra muito essa questão, tipo, analisa a Torá para você ver as instruções de Deus, a questão de mandamentos para Israel. Tenta entender, rapaz, o porquê de cada coisa. Só com aquilo ali nós conseguimos ver o que precisamos para sobreviver num mundo eterno, que não vai se acabar por excesso de população, é por falta de minerais na terra.
Ai, porque agora tem energia, nós precisamos de combustível, beleza. Nós temos tudo aí, cara. Então vamos parar para analisar um pouco mais. Será que você está certo, você sendo cristão, você é o que está certo? Será que você é judeu, você é o que está certo? Você é muçulmano, será que é você que está certo? Não, cara, vamos refletir. Vamos tentar compreender com cada um. Por que você pensa assim? Mas de onde você veio? Quem falou para você isso? Ah, foi meu pai? Ah, tá, se foi meu pai, então eu sei. Meu pai, eu conheço meu pai. Meu pai não falaria isso aí, você entendeu errado. Alguém te falou que meu pai falou isso aí, tá errado. Você entendeu? Tem muita coisa no cristianismo que tá errado, porque falaram errado, entenderam, interpretaram errado. Então, vamos tentar entender, vamos tentar, ver de forma diferente. Você entendeu? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus do canal Diversão e Conhecimento. A gente vai estar fazendo mais vídeo, porque, cara, a vida tá tão complicada, tem hora. Eu vou contar essa rápida. Tem até vídeo aí e tal que nós fizemos. Eu fui uma entrevista de emprego e cheguei lá, o lugar era fictício. O cara alugou o cômodo só para tentar vender curso na área, prometendo uma vaga de emprego, uma indicação. Então eu que já tinha todos os cursos na área, mas pra você ver, eu tô desempregado, mas eu tenho, na área da vigilância, só não tenho escolta armada e VSPP. Criaram agora também, não sei o que lá de multidão, contei multidão, alguma coisa assim, grandes eventos, curso de grandes eventos. É só nome bonito, porque o vigilante sabe como reagir numa situação dessa, o preparo que ele tem. Eu fiz transporte de valores. Quando eu estava numa empresa chamada TB Forte, que é de transporte de valores, muito boa, diga-se de passagem, eu só acho que eu entrei no momento errado lá. Eu não aguentei, eu errei, eu fui fraco. Eu poderia ter aguentado um pouco mais, eu estaria no carro forte. Talvez Deus também, que tinha outro caminho para mim, talvez eu ia morrer no carro forte, não sei, no atentado, não sei. Deus sabe, eu fui fraco mesmo. Mas eu entrei numa empresa que eu tive treinamento no CTT, lá onde eles fazem equipamentos de munição, a CBC. Então, cheguei lá e... Nossa, puta de um curso, cara. Aquela coisa de treinamento, posicionamento, como fazer. Então, eu tenho uma boa formação. Meu currículo é metade, bastante coisa. Tipo, 40% do espaço é só formação, cara, na área. Fiz o curso CFTV agora. E a gente não tá sendo chamado pra nada. Você não vê vaga pro lugar nenhum. Ainda sofre um negócio dele. Sei lá no local e cara querendo te vender curso. Aí sabe que você tem curso, só pega lá, te oferece uma vaga fictícia que não existe. Então, eu fiquei sabendo lá mesmo, os caras falaram que passou na televisão outro dia, que eu não tô vendo também. Eu boicotei Globo, SBT, eu boicotei tudo, cara. Nem na Bandeirantes me vê o esporte eu coloco mais. Eu tenho um Skyzinho aqui, bem suavezinho, TVzinha a cabo. E eu quase não vejo também, eu vejo muito vídeo, eu fico muito vendo, eu tô assistindo aula de hebraico, sabe, ultimamente essa semana, 2 semanas eu tirei pra jogar videogame, então fiquei meio desatento aí dos estudos. Mas a gente vai voltar a colocar coisa no canal aí pra vocês aí, já vou comentar sobre muita coisa. A gente falou hoje sobre isso. Será que o cristão está certo? Ele é o que tem a razão? A gente vê muito canais de debate, né? Será que viemos aqui para ser cristão? O cristianismo tem o seu envolvimento na sociedade de hoje, no mundo? Claro que tem sua contribuição, como o judaísmo tem, como os egípcios tiveram. Acho que todos eles tiveram a sua contribuição e cabe a nós entender o que Deus quis passar para nós através de tudo isso aí. Tudo isso aí que passou, tanto a parte espiritual, mística, deuses, e a gente tem que tentar entender isso aí da melhor forma possível, sem achar que tem a razão, e tem que tirar tempo para isso, sempre que a gente somos espirituais, né? Com certeza existe. Eu tive experiência sobrenatural, não tem como negar, coisa extraordinária. E aqui, fiquem aí com Deus, não esquece não, escreve aí, cara, ajuda nós aí na questão de divulgar, de trocar ideias, você entendeu? Se você tem alguma coisa para contribuir com o canal, contribua, questão de palavras,
de conselho, seja o que for, uma palavra. Ah, Adriano, eu tenho um vídeo aqui, tal, falando de já tal assunto, tal. Pode mandar aí nos comentários, beleza? Raízes Monoteístas aí, ficou aí, mas o vídeo é só pra fechar mesmo aquele lá, porque a luz acabou e eu tava concluindo o assunto da experiência que eu tive com o meu pastor aqui, ó. Que ele tá lá vivo, que Deus abençoe ele. E eu penso diferente dele em vários assuntos, em várias questões. Tem coisa que a gente não vai entrar em detalhes, porque senão você acaba a pessoa interpretando de forma errada. Então, mas assim, tive bastante experiências na área do cristianismo, estudei bastante, pra gente ter pelo menos uma noçãozinha, né, do que tá falando. Então, vamos continuar aí, né? Nessa luta agora é contra o comunismo, uma luta política. Nosso país, nossa, tem de tudo de dar bem. Mas assim, eu acho que o Mashiach também tá chegando. Eu não sei, porque tem muita coisa que aconteceu aí que, ó, esse ano foi difícil, hein? Esse ano no Brasil foi catastrófico. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil e que nós brasileiros possamos fazer nossa parte aí. Fiquem com Deus e ó, sai da idolatria de qualquer tipo de coisa, tá? Fiquem com Deus. Saia da idolatria.